Cristo da vida. Aleluia. Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã que lembramos especial a ressurreição de Cristo e a nossa, porque Cristo saiu do túmulo, nós também vamos sair. E é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho, sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 20, que está escrito assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Graças a Deus, Ele não nos dá a oportunidade de volta e meia a gente refletir sobre um texto desses, de falar de ressurreição. Há artigos, ou podemos dizer que toda a Escritura, todo relacionamento com Deus é um relacionamento de fé, confiança, esperança. Ele não é um relacionamento que esses olhos vão enxergar todos os dias. Eu falo que não vão enxergar porque quando o ser humano passa por tribulações, dificuldade, facilmente ele pode também cair da fé. Aceitamos porque o Espírito Santo, Ele é quem nos convence de tudo que se refere ao reino de Deus. Se nós não cremos, nós não temos o Espírito. Agora, se cremos, então o Espírito de Deus está em nós. Morte. Da última vez que eu falei especificamente sobre esse texto e sobre esse assunto, já faz alguns anos, eu lembro que tínhamos muitos irmãos aqui dentro e que hoje não estão mais aqui. Eles nunca mais vão sentar nesses bancos. Eles não vão voltar a sentar aqui presentes conosco. Deus pode tudo, mas humanamente e dentro da promessa de Deus, quem sabe eles nunca mais voltam, até que Jesus volte e nos busque. Então é importante nós tratar de um assunto pesado, porque pode ser que a morte visite o nosso lar hoje, pode ser que a morte nos visite. E eu lembro que algumas vezes as pessoas falavam: eu não quero nem falar sobre isso. E então nós temos que perguntar: por que não falar sobre um assunto que Deus fala, sobre um assunto que Deus trata? E Ele quer tratar isso pessoalmente com cada um de nós. Vocês já pensaram naquela pessoa que vocês amam, naquela pessoa que está ao lado de vocês todos os dias, seja o pai, seja a mãe, seja os irmãos, seja um amigo?
seja alguém irmão de fé. Já pensaram naquela situação em que nós temos que nos despedir? Dizer que ela nunca mais vai sentar-se à mesa conosco, nunca mais vai fazer uma refeição com a gente, nunca mais ela vai te dar um abraço. Por isso, aproveite os momentos, aproveite a oportunidade que você tem com as pessoas que você ama e que amam você. E muitas vezes esse amor não é retribuído. Então aproveite, porque vai chegar o dia em que nós teremos que abrir o caixão e colocar essa pessoa lá dentro. Teremos que fechar o caixão e levar para que ele apodreça, para que ele vire pó lá no cemitério. Isso é uma realidade nossa. A morte, ela nos traz saudade, nos traz ausência, aquele vazio no coração, aquele vazio no peito, que faz muitas vezes a família colocar um prato a mais na mesa, faz pensar que a pessoa já está chegando, é o horário dela chegar em casa. A morte traz um sentimento de remorso. Muitas vezes as pessoas se remoem porque não fizeram aquilo que podiam fazer. Eu não estou falando do que não podiam, mas do que podiam fazer e não fazem pelo orgulho, pela vergonha de olhar nos olhos e dizer: eu te amo e eu quero que você fique comigo. Traz o sentimento, claro que traz sentimento de gratidão também pela luta que enfrentaram juntos e viveram. Só que no meio de tudo isso passamos a conviver com a certeza ou com a incerteza. No momento da morte, nós passamos a conviver com um momento de certezas e incertezas. Por que isso? Para onde ela foi? E dói o coração quando a gente não tem aonde se firmar na vida da pessoa, porque a pessoa nunca confessou a fé, nunca recusou sempre Deus. Então, na morte a gente vive cheio de incerteza. Mas por outro lado, talvez a gente possa dizer: eu vou levar, mas eu sei onde ela está. Eu sei que agora ela está num lugar muito melhor do que nós estamos. E isso é graça de Deus. É claro que Paulo está combatendo aquela ideia lá dos Corintos, porque na Grécia eles tinham e têm dificuldade, assim como eu vejo hoje, tranquilamente em todos os lugares do mundo, essa dúvida sobre a ressurreição. Para eles o corpo físico é apenas matéria. Esse corpo ele só serve para abrigar o espírito, para abrigar a alma. E quando a alma sai desse corpo, bom, então acabou. Botou aqui dentro, acabou, nunca mais, acabou. Não tem mais nada que vai acontecer depois na eternidade. Talvez alguns de nós pensemos da mesma forma. E eu lembro que alguns anos, quando falei sobre esse tema, uma irmã nossa, de mais de 60 anos, depois do culto veio e disse: pastor, mas é isso que nós cremos? Ué, mas não é isso que nós confessamos em todo culto? Creio na ressurreição
dos mortos? Não é isso que nós sempre falamos e confessamos? Esse é o problema, às vezes, de nós não pensar naquilo que falamos e não crer naquilo que falamos. Se fala da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Deus não quer só palavras, Deus quer um coração presente, Deus quer uma vida presente. Então, se nós também não crermos nisso, podemos fazer um monte de perguntas. A gente pode pensar, será que muda alguma coisa, crer ou não crer? Ué, muda tudo, muda tudo. Porque se eu creio na ressurreição, eu não temo a morte. Eu não temo a morte. Porque eu sei para onde eu vou. E eu sei que um dia esses ouvidos terrenos aqui vão ouvir a voz de Jesus chamando para fora. Então faz toda a diferença. E se não faz diferença, se os mortos não ressuscitam do túmulo, o apóstolo Paulo aponta algumas coisas que ele diz, então nem Cristo não ressuscitou. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Celebrando a ressurreição. Nós não estamos tratando de reencarnação, porque não existe. Nós estamos falando de ressurreição. Então nós estamos aqui celebrando a vida, a ressurreição. Então ele diz, se você não crê nisso e não tem mais nada, então nem Cristo ressuscitou. Ele diz, é vã a vossa pregação. Quer dizer, o que adianta? Ficar lutando, fazendo melhor na pregação, se não existe. É vazia a fé que vocês têm. Somos falsas testemunhas de Deus, do Cristo ressuscitar. Nós podemos tranquilamente dizer que nós somos falsos testemunhos, então. E ele diz, inútil é a fé que vocês têm. Que fé é essa? Até onde vai a sua esperança? Só até na caixa? Ou ela vai além? Ele diz, ainda estão em seus pecados, quer dizer, então Deus não tira pecado. Então todos os pecados ainda estão sobre vocês. Ele também diz, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, quer dizer, e aquele funeral, e aquelas palavras no dia do enterro, do velório, onde é que estão essas pessoas? Para onde foram? Será que estão lá ainda no seu quarto, te incomodando de noite, te perturbando? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Palavras duras e fortes. Se a nossa esperança acaba aqui, na caixa, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos, mesmo daqueles que não creem. Então chegamos no ponto que eu quero tratar com vocês, do qual saiu o tema da mensagem, nossa esperança, até onde vai a nossa esperança? E todo o texto está tratando de um artigo de fé, esperança. E o que é esperança para você? Pensa, o que é esperança para você? Esperança vem de esperar. Esperança é esperar. O dicionário do Michaelis diz, ato de esperar aquilo que se deseja obter. Ato de esperar aquilo que se deseja obter. O que você deseja obter? Eu sei que cada um de nós aqui tem um propósito na vida. E enquanto você não alcança esse propósito, essa meta, você está esperando.
chegar a esse momento. Ele diz expectativa na aquisição de um bem que se deseja, aquilo que se espera desejando, a segunda das 3 virtudes teologais, simbolizada por uma âncora ou pela cor verde. Lembram da esperança que fala? Por que o apóstolo Paulo fala que o amor é o que vai permanecer? Ora, se nós aguardamos a vida eterna, e quando nós estivermos ali, eu não preciso mais esperar. Eu já recebi, vocês receberam. Então nós não precisamos mais ter esperança, porque nós já obtivemos isso. E isso é bacana quando a gente pensa e medita sobre isso na nossa fé. Se eu estou em Cristo, eu não preciso, eu já estou na vida, eu já estou no caminho, eu já estou na ressurreição. Isso que faz a diferença na vida do cristão. Então, se a morte nos visitar hoje, eu sei que é momento de dor, de separação e de tristeza, mas nós temos uma esperança. E é isso, através dessa esperança, que Deus mantém o nosso coração em pé. O texto bíblico fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que exatamente é isso? Se só confiamos em Cristo, Deus somente é capaz de fazer milagres aqui? Deus somente é capaz de curar enfermos? Se Deus chama o enfermo, é porque Deus foi incompetente na cura do doente? É porque Ele não tinha poder para curar o doente? Ele só tem poder para nos proteger aqui nesse mundo de perigos, de nos livrar de algumas situações, de nos livrar da morte enquanto ainda estamos aqui, de nos dar sabedoria para passar num curso que tanto queremos. Só isso Deus é capaz de fazer? Deus só é capaz de encher o nosso bolso quando nós queremos? De nos dar sabedoria, acalmar o nosso coração enquanto estamos aguardando o resultado de um exame? Eu sei que tem exames aí que as pessoas ficam um pouco atribuladas, coração temente, mas e daí? Se confirmar aquilo que você está esperando, o que você vai fazer? Se matar? Ou vai clamar? Ou vai confiar? Entregar nas mãos de Deus? E poderíamos assim achar que Deus só tem poder para fazer as coisas aqui no mundo, porque depois acabou. Porém, não acreditamos e não temos nenhuma esperança de ressuscitar. Já imaginou você não ter esperança de ressuscitar? Por isso que a morte de um descrente é tão dolorida para a família. Porque não tem esperança. Nunca mais vou ver. Nunca mais vou estar com ele. Sair do túmulo vivos, então somos os mais infelizes de todos os seres humanos, diz o apóstolo. Se eu não creio que um dia o meu túmulo vai se abrir, que triste que eu sou. Eu seria só um pastor de fachada, um pastor que queria manter as suas contas em dia, um pastor que ganha seu dinheiro e engana todo mundo.
Não tem sentido. Nesse sentido, eu concordo também com um verbo que se usa muitas vezes, esperançar. Eu creio e tenho firme esperança de que Deus pode fazer tudo o que foi citado, tudo. No entanto, como filho de Deus, como alguém que acredita que Cristo ressuscitou dos mortos, então eu não vou somente esperar, mas eu vou esperançar. Quer dizer, enquanto eu espero a chegada do Salvador, do Messias, enquanto isso, eu vou continuar pregando e anunciando aquilo que eu creio, aquilo que Jesus fez. Toda a obra de Cristo eu vou continuar proclamando. Então eu não só sento e aguardo, mas eu vou e proclamo. Eu vou esperançar neste sentido. Eu não vou simplesmente aguardar e falar, tá bom, então façam todo o trabalho. E é ali que a gente vê quando aqueles discípulos, quando Jesus sobe ao céu, eles ficam parados olhando, porque eles achavam que Jesus logo voltaria. E o anjo diz, bando de Galileu aí, o que vocês estão fazendo aí? Olhando para o céu? Vão. Porque esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver ele descer também. Mas agora vão e façam o que ele disse, preguem, vivam a fé, sejam filhos de Deus espalhados pelo mundo para levar essa esperança. E olha o que o apóstolo ele diz, a nossa esperança não está firmada em qualquer coisa, mas como ele mesmo disse, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E essa ideia de primícia dos que dormem vem justamente de ideia do Antigo Testamento, das ofertas também. As primícias eram o primeiro feixe da colheita que era trazido ao templo e oferecido ao Senhor. E depois vinha a colheita toda. Depois da ressurreição vem toda a colheita e a ressurreição de todos os filhos de Deus para estar na presença do Pai. Então, primeiro vem Cristo, as primícias, Ele ressuscitou para a eternidade. E depois vem todo o resto do seu povo que Ele virá para buscar. Diante das dificuldades, irmãos, da morte, da separação, da saudade, da dor, não desanime, continue firme no caminho, continue firme e prepare o seu coração para o seu chamado, para a hora de você deixar essa vida. Prepare o teu coração, creia de fato e de verdade em Cristo. Deposite a tua vida, a tua alma nas mãos dele. Como ele entregou o Espírito ao Pai, entrega o teu coração, a tua vida nas mãos dele. E enquanto espera, continue esperançando, use os seus dons, suas habilidades, seja cristão, hoje, aqui dentro e também lá fora. Louvado seja o nosso Senhor, porque um dia o nosso corpo sairá do túmulo, será transformado e receberá definitivamente a coroa da vida eterna. Amém.